Etapas do processo de enfermagem. Etapa 2. Diagnóstico de enfermagem. Olá, meu nome é Cristiane, sou enfermeira e mestranda pelo programa de pós-graduação, mestrado profissional em enfermagem da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Este vídeo está inserido no projeto Pesquisa e Intervenção em Enfermagem, Sistematização da Assistência de Enfermagem para o Fortalecimento da Rede de Saúde de São Leopoldo, PSAI-SL. O PSAI foi contemplado no edital Acordo CAPES-COFEN 27 de 2016. Como já visto anteriormente, o processo de enfermagem contempla 5 etapas. Neste vídeo, iremos trazer a etapa 2, diagnóstico de enfermagem. Cada profissão na área da saúde tem uma maneira de descrever o que conhece e como age. Os médicos usam a taxonomia da Classificação Internacional de Doenças, o CID. Os enfermeiros tratam as respostas humanas aos problemas de saúde ou processos de vida e usam taxonomias de enfermagem. Nesse estudo, utilizaremos a taxonomia de diagnóstico de enfermagem de NANDA Internacional, conhecida como NANDA-I. Ela apresenta 244 diagnósticos de enfermagem, 13 domínios e 47 classes, sendo traduzida em vários idiomas e usada mundialmente. Podemos comparar os domínios e classes da NANDA-I com um mercado categorizado, onde os domínios são os grandes corredores, as categorias de alimentos, divididos em proteínas, grãos, legumes, frutas. A seguir, temos as classes, que são as subcategorias, os alimentos contidos em cada corredor. Nas proteínas, teremos o queijo, os ovos, as carnes, nos grãos, os pães, cereais e assim por diante. Assim, a NANDA-I apresenta 13 domínios, com 47 classes e, dentro delas, 244 diagnósticos de enfermagem. Por exemplo, no domínio 1, Promoção da Saúde, teremos a classe 1, Percepção da Saúde, e a classe 2, Controle da Saúde. Dentro da classe 1, Percepção da Saúde, temos 2 diagnósticos de enfermagem: envolvimento em atividade de recreação diminuído e estilo de vida sedentário. No domínio 2, Nutrição, temos 5 classes. Dentro da classe 1, Ingestão, teremos seus diagnósticos de enfermagem, sendo o primeiro deles, produção insuficiente de leite materno. Logo após, amamentação ineficaz, amamentação interrompida e assim por diante. Dessa maneira, um diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde, processos de vida ou uma vulnerabilidade a tal resposta. Um diagnóstico de enfermagem pode ser focado em um problema, em um estado de promoção de saúde ou um risco potencial. O diagnóstico com foco no problema, ele é um julgamento de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde ou processo de vida. O diagnóstico de enfermagem de risco, ele é um julgamento de uma suscetibilidade para o desenvolvimento de uma resposta indesejável. Já o de promoção de saúde, ele é um julgamento de uma motivação e do desejo de aumentar o bem-estar e alcançar o potencial de saúde. O diagnóstico de enfermagem costuma ter 2 partes: um descritor ou modificador e o foco do diagnóstico. Abaixo temos alguns exemplos, onde o foco do diagnóstico está em negrito e o modificador está entre colchetes. Padrão respiratório é o foco do diagnóstico. Ineficaz vai ser o modificador. Risco de constipação. Constipação é o diagnóstico. O risco de é o modificador. Entendido? Para entendermos um pouquinho melhor os diagnósticos de enfermagem, vou falar também de alguns termos. Dentre eles, o diagnóstico de enfermagem, que é o problema, a potencialidade ou o risco que foi identificado.
a característica definidora, que vai ser um sinal ou sintoma, o fator relacionado, que é a causa ou fatores contribuintes, o fator de risco, que é tido como determinantes que aumentam o risco. A população de risco são um grupo de pessoas que partilham de alguma característica que faz cada membro ser suscetível a determinada resposta humana. Essas características não são modificáveis pelo enfermeiro. E a condição associada são diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, dispositivos médicos ou agentes farmacêuticos. Essa condição não são dependentes modificáveis pelo enfermeiro. Mas atenção! Um diagnóstico de enfermagem não precisa conter todos os tipos de indicadores diagnósticos, características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco. Os diagnósticos com foco no problema contêm características definidoras e fatores relacionados. Os diagnósticos de promoção de saúde costumam ter apenas as características definidoras, ainda que possam ser usados fatores relacionados se eles facilitarem a compreensão do diagnóstico. Os fatores de risco existem apenas em diagnósticos de riscos. Diagnóstico de enfermagem voltado para um problema. Normalmente, o corpo do diagnóstico fica dessa forma: diagnóstico de enfermagem relacionado à causa, fatores relacionados e evidenciado por sintomas e características definidoras. Por exemplo, acompanhe com as cores: ansiedade relacionada à ameaça à condição atual, evidenciado por agonia, apreensão e aumento da tensão arterial. Outro exemplo: dor aguda relacionada a agente físico lesivo, a cirurgia, evidenciado por expressão facial de dor, alteração do parâmetro fisiológico, tensão arterial, frequência cardíaca. Diagnóstico de enfermagem de risco. Para o diagnóstico de risco, não há fator relacionado, uma vez que estamos identificando uma vulnerabilidade em um paciente para um problema potencial. O problema não está presente, portanto, identificam-se os fatores de risco que predispõem o indivíduo a um problema em potencial. Por exemplo, risco para infecção do sítio cirúrgico, evidenciado por obesidade, tabagismo, procedimento invasivo, infecção e outros sítios cirúrgicos. Notem que aqui eu citei vários fatores de risco, mas poderíamos ter apenas um, como infecção em outro sítio cirúrgico. Diagnóstico de enfermagem para a promoção da saúde. Devido aos diagnósticos de promoção da saúde não exigirem um fator relacionado, não há relacionado com na redação deste diagnóstico. Em vez disso, a característica definidora é fornecida como prova do desejo por parte do doente para melhorar o seu estado de saúde. Por exemplo, disposição para o controle da saúde melhorado, evidenciado pela expressão do desejo de melhorar o controle dos fatores de risco, cigarro. Dessa maneira, os diagnósticos de enfermagem são utilizados para identificar os resultados pretendidos com cuidado e planejar a sequência de intervenções de enfermagem específicas. As intervenções de enfermagem ocorrem através da prescrição de enfermagem. Alguma pergunta? Você pode me contatar pelo e-mail cristianelima@edu.unicinos.br. Obrigada.